Na antiga Babilônia, um homem justo se destacou tanto que sua fidelidade começou a incomodar um império inteiro. Seu nome era Daniel, e mesmo cercado por poder, ele não trocava sua lealdade a Deus por favor humano algum. O rei Dario viu nele algo raro, sabedoria, disciplina e uma honestidade que não podia ser comprada. E foi exatamente por isso que outros homens começaram a desejar sua queda. Eles procuraram falhas em sua vida, escândalos em sua conduta e corrupção em suas decisões, mas não encontraram nada. Então, perceberam que só poderiam destruí-lo usando a parte mais sagrada da sua vida, sua fé. Naquele momento, uma armadilha espiritual começou a ser montada dentro do próprio centro do governo. Eles se aproximaram do rei com palavras bonitas, mas por trás delas havia inveja, medo e maldade. Propuseram um decreto absurdo. Por 30 dias, ninguém poderia pedir nada a nenhum deus, nem a nenhum homem, exceto ao rei. Quem desobedecesse seria lançado vivo na cova dos leões. Dario, sem perceber a armadilha, aprovou a lei e colocou nela o selo do império. Uma simples assinatura acabava de transformar fidelidade em crime. Mas Daniel não mudou seus hábitos, não se escondeu e não adaptou sua devoção para agradar homens. Ao ouvir da nova lei, ele fez exatamente o que sempre fazia. Abriu suas janelas voltadas para Jerusalém e se ajoelhou diante de Deus. Não havia desafio em seu gesto, apenas fidelidade pura diante do céu. Só que, do lado de fora, olhos traiçoeiros já esperavam por esse instante. Eles o encontraram ajoelhado e naquele segundo entenderam que sua armadilha havia funcionado. Sem perder tempo, correram ao rei para cobrar a aplicação da própria lei que ele havia assinado. Diante do trono, perguntaram se o decreto ainda estava valendo, e Dario confirmou sem imaginar o golpe que viria. Então citaram o nome de Daniel, e o rosto do rei mudou na mesma hora. Ele percebeu tarde demais que havia sido usado para condenar o homem mais fiel do seu reino. Desde aquele instante, passou o dia inteiro tentando encontrar uma saída legal para salvá-lo. Mas a mesma lei usada para prender Daniel agora prendia também o próprio rei. Quando o sol começou a cair, a sentença teve de ser cumprida. Daniel foi levado pelos guardas, mas seu rosto não mostrava revolta nem pânico. Era como se ele já tivesse entregado sua vida a Deus antes mesmo da cova se abrir diante dele. Ao chegar ao lugar da execução, até o rei se aproximou com tristeza visível. E antes de Daniel descer, Dario disse algo que ecoaria pela noite inteira. O teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. Então, o justo foi lançado para dentro do lugar onde homens normalmente desapareciam sem retorno. A pedra foi rolada sobre a entrada e o mundo lá fora ficou em silêncio. O selo do rei e o selo dos nobres foram colocados ali para que nada fosse mudado até o amanhecer. Mas naquele escuro, o poder do império terminava exatamente onde o poder de Deus começava. Os olhos dos leões brilhavam na escuridão e qualquer homem comum teria tremido até perder a voz. Só que Daniel não estava sozinho ali embaixo. No lugar onde deveria haver apenas ferocidade, uma presença divina invadiu a noite. As bocas se fecharam, as garras cessaram e a morte perdeu a coragem diante do céu. Enquanto isso, no palácio, o rei não conseguiu tocar na comida nem aceitar qualquer distração. A culpa pesava mais que sua coroa e a noite parecia não terminar nunca. Ele andou pelo palácio escuro como um homem perseguido pelo próprio erro. Já Daniel, dentro da cova, atravessava a noite protegido por um milagre invisível ao império. O mesmo lugar que deveria ser o seu fim virou cenário de preservação sobrenatural. Lá fora ninguém sabia, mas naquela escuridão estava acontecendo uma das cenas mais impossíveis da história. Horas se passaram e a primeira luz da manhã finalmente tocou os muros da cidade. Antes de qualquer cerimônia, antes de qualquer ordem, o rei correu para a cova. Não foi uma caminhada real, foi a corrida desesperada de alguém que ainda esperava por uma impossível. Ao chegar perto da pedra selada, sua voz saiu misturada com medo e esperança. Daniel, servo do Deus vivo, terá o teu Deus conseguido livrar-te dos leões? Por um segundo, o mundo pareceu prender a respiração. Então, uma voz viva respondeu lá de dentro e o desespero do rei foi cortado de uma vez. Ó rei, viva para sempre! O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Naquele instante, o impossível deixou de ser esperança e virou fato diante dos olhos do império. O rei mandou que tirassem Daniel dali imediatamente, e quando ele surgiu novamente sob a luz do amanhecer, não havia nele nenhum ferimento, nenhuma marca, nenhuma mordida, nenhum arranhão, porque ele havia confiado no seu Deus. Os homens que planejaram sua morte agora assistiam à própria conspiração desmoronar. A mesma manhã que deveria celebrar a queda do justo, passou a denunciar a perversidade dos acusadores. Então o rei ordenou que os conspiradores fossem levados à mesma cova que haviam preparado para Daniel. A justiça começou a se mover com a mesma força que a maldade havia tentado se esconder. E quando foram lançados, os leões mostraram que o milagre da noite anterior era real. Não era a cova que havia falhado, era Deus quem havia protegido Daniel.
o rei entendeu que tinha testemunhado algo maior do que política, poder ou leis humanas. Ele viu que existia um Deus vivo acima dos tronos, acima dos impérios e acima dos decretos selados. Por isso, enviou uma mensagem a todos os povos, nações e línguas sob seu domínio. Não para exaltar Daniel, mas para reconhecer publicamente o Deus que o livrou. Daquele dia em diante, ninguém poderia ignorar o que aconteceu na Cova dos Leões. O nome do Deus de Daniel ecoou por terras que nunca tinham visto Jerusalém. E o próprio rei declarou que ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não seria destruído e o seu domínio não teria fim. Ele salva, livra e realiza sinais no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Depois disso, Daniel prosperou no reinado de Dario e continuou firme mesmo entre os grandes poderes da terra. Mas a parte mais forte dessa história não está no poder do rei nem na fúria dos leões. Está no fato de que um homem cercado por pressão não negociou sua devoção por nenhum único dia. Ele não venceu porque era influente, mas porque permaneceu fiel quando obedecer custava tudo. A cova era real, os leões eram reais, a sentença era real, mas a proteção de Deus também era. E é por isso que essa história atravessa séculos, porque fala de coragem quando tudo parece perdido. Fala de fé quando a lei dos homens entra em guerra com a verdade de Deus. Fala de paz no lugar onde o medo deveria dominar completamente. Fala de um Deus que não abandona seus servos na hora mais escura. E fala também de juízo, porque toda maldade escondida um dia encontra o peso da justiça. Daniel entrou na cova dos leões como condenado, mas saiu dela como testemunha viva do poder divino. O império queria silenciar sua oração, mas acabou amplificando a glória do Deus a quem ele servia. E talvez a pergunta que sobra não seja sobre os leões, mas sobre o tipo de fé que Daniel carregava. Uma fé que não dependia de facilidade, proteção humana ou garantia de escape. Uma fé que continuava ajoelhada, mesmo quando o preço da oração era a própria morte. Porque quando a fidelidade é real, até a cova mais escura pode virar palco de milagre. E quando Deus decide guardar alguém, nem a fúria da morte consegue tocar quem ele sustenta. Foi isso que aconteceu quando Daniel entrou na cova dos leões. E foi por isso que até reis aprenderam a temer o Deus que ele jamais deixou de adorar. No fim, os leões não destruíram Daniel, apenas revelaram diante de todos quem realmente governava acima deles.